Olá, amigos e amigas da Record News, estamos começando mais um Papo News e eu quero, no começo do programa, agradecer aqui as referências elogiosas ao programa feita pelo jornalista José Carlos de Sá Júnior no blog Banzeiros. Muito obrigado, José Carlos, pela sua citação e lembrar aos nossos telespectadores que as entrevistas apresentadas aqui no programa estão postadas no site da TV Jornet, www.tvjornet.com.br, onde você pode acessar a qualquer hora do dia e de qualquer parte do mundo. O nosso convidado de hoje é Clévis Serafim, cantor sertanejo, apresentador de rádio e de televisão, consagrado comunicador aqui no estado de Rondônia. Clévis, então, disposto aí a bater esse Papo News com a gente, abrir o coração e a memória para contar os grandes momentos da sua vida? Com muito prazer, Sérgio. Um prazer enorme cumprimentar os telespectadores da Record News por essa conquista, você por essa audiência. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui, quase que no início, né, dessa nova jornada sua. Recebi com muito carinho esse convite e estou aberto. Então vamos começar do começo, Clévis, saber da sua origem, onde é que você nasceu, quem eram seus pais, quantos irmãos, como é que era a sua família, de que sobrevivia. Conta um pouco pra gente aí dessa sua fase da infância. Bem, Sérgio, eu nasci numa pequena cidade chamada Guzolândia, no interior de São Paulo. Sou filho de um furador de poço, né, a cisterna conhecida, e de uma lavadeira de roupa, o senhor Oscar Pedro Serafim, que graças a Deus, reconhecidamente agora a Câmara Municipal da minha pequena cidade, inclusive, homenageou aquele poceiro com a rua em seu nome. E de Dona Aparecida Penagel Serafim, uma lavadeira de roupa que com muita dignidade, com muita fé em Deus, nos ensinou o princípio que é a moral, os bons costumes, nos levando para a igreja, para a escola, e só não fomos mais porque desobedecemos cedo, né? Mas graças a orientação. Mas tive uma família orgulhosa, graças a Deus, e feliz, porque apesar de muita humildade, ser filho de um poceiro, eu fui uma criança muito pobre, que passei todas as dificuldades do mundo. Eu sei o que é uma casa não ter o que comer. Infelizmente, o meu pai uma vez se enveredou para a bebida, e eu sei o que é ter um pai embriagado, mas também tive a felicidade de saber o que é um pai recuperado, graças a Deus, e aí a sábia mulher, Dona Cida, conseguiu isso. E foi nessa formação, com boas amizades, com muito princípio de Deus, repito, que trilhei a minha vida. Sempre fui uma criança que tive interesse em boas amizades mais velhas, sempre me inspirei, e até hoje, aos meus 44 anos, ainda tenho senhores que ainda presto esclarecimento, dou explicações da minha vida. Satisfações, essa é a palavra, satisfações do que faço, porque honro muito aquelas pessoas que me deram bons conselhos quando criança. Quantos irmãos, Flávio? Somos os 5 irmãos, Bedenego, aliás, Silei, Bedenego, Elias, José Francisco Serafim, Clévis, que sou eu, e Edna Serafim, né? O meu irmão Elias já faleceu, né? Meus pais também já faleceram, e hoje tem ali o Bedenego, a Cirlei lá na pequena Guzolândia, e a Edna, que é a mais nova. Interior de São Paulo, uma família mais ou menos numerosa, 5 irmãos, pais humildes. Como é que você fez para sobreviver, para vencer na vida? Parece que a verdade chegou cedo na sua família. Muito cedo porque, como eu disse, meu pai uma vez, né, enveredando na bebida, ele era poceiro, ele pegou um resfriado muito crônico, né, de tanta lá quente dentro do poço trabalhando, e aquela água caindo em cima. E aí chegava a gente em casa, Dona Cida, o seu Oscar tá aí? Tá. Por quê? Eu queria que ele fosse colocar tijolo no poço para mim. Ou eu queria que ele fosse furar um poço, ou eu queria que ele fosse furar uma fossa. E a minha mãe dizia, olha, o Oscar está doente, ele não pode trabalhar. E eu dizia para a minha mãe, eu vou. E a minha mãe dizia, olha, eu tenho aqui o meu menino Zezinho, que ele é criança, mas ele sabe fazer, eu me responsabilizo. E geralmente no interior de São Paulo, é cidade pequena, todos conhecem todos, né? E ele dá conta de fazer.
E aí eu fui, com apenas 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar para ajudar a minha mãe. Seu primeiro trabalho na vida foi esse? Fura poço. Porque meu irmão Elias também, ele era deficiente desde 1 ano de idade, né? Então eu sabia do sofrimento da minha mãe e eu precisava trabalhar para isso. E sofreu algum acidente? Como é que foi a... Furando poço, uma vez um sarreiro, né, que a gente chamava de sarreiro, que ficava em cima, ele deixou escapar um latão na minha cabeça. E eu tenho o sinal até hoje aqui na cabeça, né? E foi dali, daquela latãozada que eu levei, né, que eu falei, eu preciso parar de furar poço, eu quero mudar de vida, né? Meio estudado, Clévis? Estudei muito pouco, justamente, não tem justificativa. O estudo foi realmente uma coisa, porque o meu sonho era ser locutor de rádio. Né? Desde criança? Desde criança. E então eu trabalhava para minha mãe, eu falava, mãe, eu vou trabalhar para a senhora, eu vou ajudar a senhora, porque eu ainda quero, quando eu pegar mais idade, eu quero ir atrás de rádio para fazer rádio. E então ela falava, você tem que estudar. Eu falei, mãe, eu não preciso estudar. Ela falava, por que você não tem que estudar? Primeiro, porque o que eu quero ser, eu já sei. Eu vou sei falar e eu vou ser leitor, eu não preciso de escola, né? Que engano, né? Hoje faz uma falta danada. Mas quem foi que te inspirou a ansiar essa vocação de rádio? Você ouvia quem naquela época? Nós morávamos... Ouvia rádio? Ouvia. Nós morávamos parede e meia, nós não tínhamos rádio na minha casa. Mas parede e meia, quer dizer, casinha de pau a pique, e ainda dividida para 2 famílias. Sim. E ali tinha um rádio grandão, que ali de manhã era Edgar de Souza, depois passava para o Zé Beto, Rádio Globo e na época Rádio Record, né? E eu ficava ouvindo Oswaldo Betinho, e eu ficava ouvindo aquilo, e eu até imaginava aquelas pessoas morando dentro do rádio, aquela coisa de criança, né? Exato. E eu falei, e aí, quando eu comecei a saber realmente o que era o rádio, eu falei, eu quero ser locutor de rádio. E aí comecei a aprender a tocar violão, que eu gostava muito de cantar também. E aí, quando fui em 76, surgiu a campanha política. E um candidato da cidade chamou eu para ir trabalhar no Serviço de Alto-Falante. Isso ainda na Gusolândia, com 13 anos, né? 13 anos, 14 anos. E aí eu fui trabalhar para fazer o Serviço de Alto-Falante da polícia. Geograficamente, essa cidade fica muito longe da capital ou como é que fica? Fica 500 quilômetros da capital, 130 de São José do Rio Preto. Ah, sim. E ali eu comecei ao Serviço de Alto-Falante. Aí eu comecei a campanha política. Acabou a campanha política, a estrutura ficou toda, porque era um pau de, como se fosse um pau de cerco, né? Porque eles não é um mastro, né? Era um mastro com 4 cornetas, né? As cornetas, né? Na praça. Ao lado da praça. E ali terminou a campanha política, o candidato falou, Serafim, você quer continuar com o Serviço de Alto-Falante? Continua. E aí eu começava, então, eu abria às 7 horas da manhã, né? E à tarde, a hora da Ave Maria, 7 da manhã, e quando morria gente, iam atrás de mim para dar a nota de falecimento, né? Sim, e a programação, como é que era? Cara, tocava tudo quanto era tipo. Tinha cassete. Oferecimento, essa música alguém oferece para alguém, abria com os cobrava por esse serviço? Não. Cobrava. Aí era caixinha. Era caixinha, cobrava. E daí foi numa dessas, eu fazendo um programa imitando o Zé Beto, o Oswaldo Betinho, o Edgar de Souza, que um representante comercial, chamado Chicaranha, ouviu sentado na praça e falou, rapaz, esse moleque tem tudo para ser radialista. E aí ele foi lá no Alto-Falante. Falou, rapaz, você... Falei, não, eu estou aqui, eu ganhei isso aqui. Ele falou, você não quer trabalhar em rádio? Não, eu falei, meu sonho. Lá na sua cidade mesmo não tinha rádio. Não tinha rádio. A rádio mais perto lá era Jades na época, né? A gente ouvia Jades, Santa Fé do Sul também ali. E aí ele falou, eu estou indo fazer a minha linha e quando eu voltar eu passo aqui, te pego e vou te levar ao centro. Eu moro vizinho do dono da rádio, a Rádio Difusora de Monte Aprazível. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, mas eu não pensava mais que ele voltava, né? E aí um dia passou o Chico Aranha lá, falou, onde é que tá tua mãe? Eu falei, tá em casa. Você era de menor? De menor. Aí ele foi lá, falou, senhora, eu sou fulano e tal, sou amigo do Bertano, do Ciclano e tal, e eu vou levar teu filho pro meu amigo ver lá e se der certo, ele vai trabalhar lá, porque eu acho que ele tem jeito pra rádio. E ele me levou.